Como será o mundo pós-pandemia? Será marcado pela volta do ultranacionalismo, do autoritarismo e do extremismo, pela ascensão do neofascismo, que já mostrou sua cara horrenda desde a grande recessão de 2008, com uma forte rejeição à globalização da economia? Ou a sociedade internacional será mais solidária, confiando mais na ciência, que é decisiva para combater a peste, mais disposta a enfrentar as desigualdades que afloraram com a doença do coronavírus de 2019 e outros problemas como o aquecimento global? A aceleração da revolução tecnológica, com mais comércio eletrônico e mais trabalho em casa, vai aumentar o poder do indivíduo ou fortalecer estados totalitários que hoje coletam até informações sobre a saúde dos cidadãos? A verdade é que não sabemos, como tanta coisa que envolve este vírus novo desconhecido. A confusão é sintomática. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás e admitiu que o novo coronavírus pode ser transmitido por pessoas sem sintomas. O que se dizia até há pouco é que 2 dias antes dos primeiros sintomas aparecerem, haveria uma explosão da carga viral. E aí, a pessoa infectada transmitiria o vírus sem nem mesmo saber que estava doente, a não ser que tivesse feito o exame. Na segunda-feira, a epidemiologista americana Maria Van Kerkhove, chefe da equipe técnica de combate à Covid-19 na Organização Mundial da Saúde, tinha dito que a transmissão de pessoas sem sintomas era muito rara. Ao recuar, a OMS reconheceu que ainda não sabemos. A ciência ainda não chegou a conclusões definitivas sobre uma doença cujo primeiro caso aconteceu, pelo que se sabe até agora, em 17 de novembro, em Wuhan, na China. A ciência ainda não decifrou o comportamento de um vírus novo. Logo viu que atacava os pulmões, causando uma pneumonia aguda, grave, depois que atinge também os rins, o coração, o cérebro e até os testículos, embora não haja transmissão sexual. No último balanço mundial, o vírus já infectou 7.324.000 pessoas e matou pelo menos 413.733. 3.604.500 pessoas foram curadas. 10% dos casos encerrados terminaram em morte. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, mais de 2.045.500, e o maior número de mortos, mais de 114 mil. O Brasil registrou mais 1.185 mortes em 24 horas. O total de óbitos está em 38.497. Com mais 31.197 casos novos num dia, os casos confirmados no Brasil agora são 742.084. Mais de 325.000 pessoas foram curadas. O Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, declarou que o vírus virou seu maior pesadelo. Em 4 meses, arrasou o mundo. O Dr. Fauci teme que um reinício precipitado das atividades econômicas cause uma nova onda de contaminação. No caso da gripe espanhola, um século atrás, a segunda onda foi muito pior do que a primeira. Os estados do sudoeste dos Estados Unidos, Arizona, Novo México e Utah tiveram um aumento de 40% na contaminação na semana passada. O impacto econômico da pandemia está sendo comparado ao da Grande Depressão de 1929 a 1939, fator decisivo na ascensão do nazismo e principal causa econômica da Segunda Guerra Mundial. A esperança é que a ciência econômica avançou muito e tem hoje mais instrumentos para enfrentar uma nova depressão. O economista americano Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2008, se pergunta se os Estados Unidos passam no teste do marshmallow, que consiste em dar um marshmallow para uma criança para consumo imediato ou 2 se ela resistir durante 15 minutos a comer o primeiro. Isto exige disciplina e razão. No caso da pandemia, diz ele, significa resistir à dureza do confinamento e ter a disciplina necessária para aceitar uma nova realidade, com testes, rastreamento do vírus, isolamento dos contaminados e de quem teve contato com eles. Países com bons governos e sociedades conscientes
que apostaram na ciência e aceitaram uma realidade difícil, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, superaram o desafio. Numa sociedade polarizada como os Estados Unidos, as guerras culturais se estenderam ao isolamento social e ao uso de máscaras, sem esquecer do movimento anti-vacinas. Tudo em nome de uma suposta liberdade individual que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, comparou com o direito de contaminar os outros. Uma grande dúvida é qual será o futuro político do mundo pós-pandemia e da depressão econômica que se avizinha. A realidade, como quase tudo que envolve o novo coronavírus, é que não sabemos. É um vírus novo de comportamento imprevisível até agora. O historiador israelense Yuval Harari, autor de Sapiens, Uma História do Homem, entre outros livros, acredita em dois dilemas. A tecnologia da informação vai dar mais poder ao cidadão ou a um Estado superpoderoso e controlador? Os países vão se fechar num nacionalismo extremado, como que provocou 2 guerras mundiais, ou criar uma sociedade internacional mais solidária? O ensaísta americano de origem japonesa Francis Fukuyama deu seu palpite. Fukuyama errou feio ao prever o fim da história no final da Guerra Fria. Todos os países se transformariam em democracias liberais e abraçariam a economia de mercado como as formas mais avançadas de organizar a civilização. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e a ascensão de um ultranacionalismo fascistoide destruíram seu sonho. Agora ele se pergunta se teremos uma ascensão do neofascismo, do isolacionismo, do nacionalismo econômico, alimentado talvez por migrações em massa dos 100 milhões de habitantes de países em desenvolvimento que devem cair na miséria, de acordo com o Banco Mundial, ou um ressurgimento da democracia liberal, da cooperação internacional e da confiança na ciência, já que a China comunista tentou inicialmente negar a realidade, agravando o problema e saiu muito pior do que os bolsões democráticos chineses de Hong Kong e Taiwan. Autocratas como Donald Trump e Jair Bolsonaro fracassaram no combate à pandemia, assim como o populista Boris Johnson no Reino Unido, Rodrigo Duterte nas Filipinas e Viktor Orbán na Hungria aproveitaram para adotar medidas ditatoriais. Uma esperança vem do movimento antirracista, um resgate da democracia pela voz das ruas. Os protestos contra a morte de um negro americano assassinado por um policial branco reverberaram muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Forçaram governos e sociedades do mundo inteiro a fazer um exame de consciência sobre o racismo e a violência policial. O lema Vidas Negras Importam é um grito de igualdade. Dentro dos Estados Unidos, o movimento mobilizou brancos, latinos, asiáticos. Cerca de 74% dos americanos apoiam as manifestações antirracismo e 64% reprovam a conduta do presidente Trump, enquanto 42% veem o tema como importante para definir o voto na eleição presidencial de 3 de novembro. A teoria conspiratória de Trump de que o homem de 75 anos jogado no chão pela polícia em Buffalo, no estado de Nova York, seria um provocador antifascista, só provocou mais revolta, assim como a sugestão de que seria um movimento financiado pelos bilionários Bill Gates e George Soros. O princípio cristão de amar ao próximo e a filosofia republicana do pensador alemão Immanuel Kant, não faça aos outros o que não queres que te façam, tomaram as ruas, desafiando o passado escravagista e segregacionista dos Estados Unidos. Como observou Laurent Geoffrin, editor do jornal francês de esquerda Libération, há uma denúncia da hipocrisia universal no resgate dos valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. George Floyd, um homem comum, um segurança desempregado pela pandemia, foi enterrado como herói nesta terça-feira. Para sua pequena filha de 6 anos, um consolo. Meu pai mudou o mundo. É uma esperança. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se puder e muito obrigado.